trocando ideia, e hoje o nosso bate-papo aqui vai ser com um amigo meu, eu considero muito, Leandro Leal. E aí, Leandro, como é que tá as coisas aí, mano? E aí, Paeiro, tudo beleza? Bom demais, tá diretamente da Holanda, qual cidade mesmo? Eu tô em Varningen. Ah, rapaz, aí na cidade dos nórdicos, né? Eu aprendi a falar o nome da cidade esses dias, é difícil. Como é que é? Van Halen? Varningen. É um jeito de falar em Dutch aqui, em holandês, que aí é complicado. Eu lembro que eu tava no Brasil, eu tentava falar o nome, não dava conta não. Top demais. Então, antes de começar esse bate-papo aqui, deixa eu vender meu peixe aqui e falar dos nossos patrocinadores. Parreira Skate Shop, para quem está precisando aí de uma roupa masculina, feminina, peça de skate em geral. As melhores marcas nacionais, Drop, Kicks, Freedom Fog, Simple, Blunt. Corre lá na Parreira Skate Shop, vou deixar o link aqui na descrição para todo mundo. E também o Recanto Sossego, precisando de tirar aquele descanso, aquela relaxada na mente, final de semana. Se bem que agora esses dias tá na meio de pandemia, tá parada os aluguéis lá. Como é que tá a pandemia, Leandro? Tá tranquilo? Tá em lockdown? Cara, aqui tá complicado, assim. Eles fizeram, o governo aqui fez um lockdown, assim, meio que de surpresa, de supetão. Acho que foi dia 19, um pouquinho antes do 19 de dezembro, um pouquinho antes do Natal, saca? E aí Ah, eles fecharam tudo. E aí foi um baque, assim, porque quando, porra, perto do Natal, né? Aí a peraí, mas galera vocês ainda estão de lockdown ainda? tamo até hoje. Caralho, mano. E aí, assim, aí o governo fechou tudo e o pessoal ficou um pouco sem entender, mas aí eles foram mantendo as medidas. E aí, assim, o sistema aqui que eles estão monitorando a pandemia basicamente é assim: a cada 2, 3 semanas eles fazem uma reavaliação e fazem um pronunciamento. E aí eles ou mantêm as medidas, ou aperta, ou relaxa. São as opções, né? Mas E tem muito aí a caso ideia. ativo aí. Só que, Tá tendo muito caso então ainda aí. cara, assim, aqui, por exemplo, a média mensal dessa semana, a média semanal, eu chequei ontem, tá? 42 casos, se não me engano. Só que, e aí eles fizeram um toque de recolher há pouco mais de um mês. E aí o toque de recolher é ninguém na rua entre as 9 da noite e 5:30 da manhã, alguma coisa assim. E aí, assim, eles apertaram as medidas, mas os casos reduziram pra caramba depois que eles apertaram, assim, mas eles ainda estão mantendo. E aí eles estão correndo com a vacinação, assim. A impressão que eu tenho é que o governo aqui tá, assim, vai manter o lockdown o máximo possível para conseguir dar um gás na vacinação, né? Entendi. Mas Porque e questão de auxílio? Tem algum auxílio aí para a população na Holanda que dá para suprir essas necessidades básicas? Ou tá cada um por si? assim, na parte da população, é, eu não ouvi falar de nenhum auxílio. Pode ser que exista, mas porque a medida, a recomendação é para todo mundo trabalhar com home office. E aí, para o empresário, assim, me parece que existe alguma medida para os restaurantes que estão totalmente fechados e tudo. Ainda está podendo ter delivery, sabe? Né? Mas, assim, isso é uma coisa que eu ouvi falar conversando com o pessoal aqui. Eu não pesquisei a fundo. Mas alguns dos comércios que estão fechados, parece que o governo dá alguma medida. Agora, para a população mesmo, igual o auxílio emergencial que rolou no Brasil, eu não vi nenhuma medida parecida aqui. Então, mas no caso aqui, você ainda pegou o início da pandemia aqui no Brasil. E depois, até eu lembro de ter conversado com você, que você foi contaminado, você, sua esposa, ficou Uhum. esperando o dia para viajar. E a diferença, pandemia no Brasil com a Holanda, dá uma diferença? Tipo assim, o povo tá cagando, ou eles é mais resguardado? Aqui no Brasil, aqui, meu amigo, você viu como é que é a situação. Assim, eu peguei os dois processos, né? Assim, a primeira onda eu praticamente passei o tempo todo no Brasil e essa segunda onda aqui, eu tô o tempo todo aqui, né? Eu cheguei em setembro. Então, a diferença, assim, ela é grande, mas a diferença maior é a forma como o governo lida com a situação aqui, sabe? Porque a população aqui também rola protesto, sabe? Um mês atrás, quando teve esse toque de recolher,
teve protesto pesado em várias cidades, assim. O pessoal protestou e queimou coisa na rua, foi feio, assim. E aí você ouve muita gente, você às vezes, eu tenho um pessoal que eu estou conseguindo conversar aqui, né? Eu cheguei por agora, mas tem um pessoal até holandês mesmo, que eles ficam meio bravos, assim, com as medidas. Mas o que eu vejo é que o governo aqui ele tem uma estratégia, sabe? Para mim, essa é a principal diferença. Como eu estava comentando, eles estavam aguardando a vacinação, né? E aí eles fizeram um lockdown um tempo antes, mas e aí agora eles estão fazendo esse toque de recolher. E assim, se você for pego na rua depois das 9, vai ter gente que vai fazer isso, mas se você for pego é uma multa de 95 euros. Então, o que eu vejo de diferença maior não é nem assim no comportamento da população, assim, eu vejo mais nas medidas para você realmente controlar a população, né? Para mim, essa é a medida que eu vejo que aqui eles... E aí tem uma grande diferença, né? Aqui é um país menor, bem menor, né? Você tem bem menos gente, é um país rico e eles têm monitoramento de tudo, assim. Então, eles tinham um aplicativo aqui que você colocava que você foi contaminado. E aí você, na verdade, você instalava o aplicativo, ele começava a monitorar, você colocava que foi contaminado e aí ele notificava todas as pessoas que você teve algum tipo de contato, porque ele estava monitorando pelo celular. E uma estratégia também do governante, igual você falou, né? Tentar vacinar o máximo de pessoas possíveis para tentar resolver a situação, porque nós aqui no Brasil nós estamos no mato sem cachorro. Filho. É briga de governante, é presidente brigando, até hoje o povo, muita gente não está acreditando ainda, está desacreditando da vacina, de usar máscara. Rapaz, o trem aqui nós estamos, tá batendo cabeça, sabe? Batendo cabeça, não sabe o que faz. E o comércio aqui está fechado agora, aqui em Bus novamente, o Goiás praticamente está todo em estado de calamidade. E assim, não sabe o que vai acontecer, mano. Tá morrendo aqui no Brasil, aqui, não sei se está acompanhando, tá morrendo 2.000 pessoas por dia quase já, mano. É quase 10 Boeing 737 caindo por dia, entendeu? E assim, mano, vai só piorar, porque vacina não chega, ninguém faz convênio com ninguém, e o povo tá querendo tacar cloroquina na gente, tá essa bagunça. Não sei o que vai virar, não. Tá foda, mano. E aqui, por exemplo, pra você ter uma ideia, quando eles tiveram várias medidas, assim, eles vão fazendo as medidas aos poucos, é o que eu te falei, eles estão levando o problema a sério, a cada 2 semanas eles reavaliam e tomam as medidas. Não. Então, acho que foi logo no final ali de janeiro, meio de janeiro, eles já fecharam as fronteiras com a África do Sul, todos os países da América do Sul e a Inglaterra, entendeu? Sim, fecharam por conta que eles aqui já viram o risco, eles já tinham percebido o risco dessa nova variante, né? Porque no caso da Inglaterra tem a variante da Inglaterra também, né? E aí eles já fecharam a fronteira e hoje, por exemplo, não entra. Por exemplo, se você, eu estava até vendo uma reportagem no UOL que a galera o povo mais famoso, subcelebridade do Brasil, tava tudo viajando para o México, porque é o único lugar que está aceitando brasileiro, velho. Europa, você pode ter dinheiro tanto for, você não vai entrar aqui, não tem voo, velho. Você pode ter seu jato, você não vai pousar aqui, velho. E aí essa que é a diferença da situação. E aí o que acontece é a forma como... E as declarações do governo federal, do Bolsonaro, de maneira geral, elas repercutem muito aqui. E aí, assim, pode chegar o momento de que o Brasil simplesmente vai ficar isolado, vai virar um celeiro de variante de vírus, entendeu? Então essa questão dos pronunciamentos do presidente o pessoal acaba ouvindo aí de forma negativa, então. Achava que ele não estava nem dando moral pro Brasil mais. Não, houve, porque geralmente, assim, aqui o pessoal acompanha muito, na Europa em geral, você tem acho que tem um Euronews, se não me engano, até passa no YouTube, tem várias línguas. A BBC é muito forte aqui, né, por conta da Inglaterra, e aí sempre repercute, sabe? Por exemplo, o pessoal que eu trabalho, lá no trabalho, a gente, às vezes, o pessoal comenta, né? E tem gente que, às vezes, até de outra empresa que fala, assim, que sabe das declarações e da forma, da postura como o Brasil está levando, né? Não acaba que nós estamos sendo a chacota, né, bicho? E o povo brasileiro morrendo e tá foda, tá muito tenso. Mas vamos mudar de assunto aqui, mano, que esse trem até é pesado, assim. Aqui você começa a assistir jornal, ver as notícias, filho. Você tá louco, o trem é punk. Tem que manter a cabeça boa, né, cara? Se ficar Não, muito ligado nisso, é ruim pra gente, né?
A galera aí, o psicológico, filho, tá arrebentado, filho, no Brasil. O povo tá com o psicológico arrebentado. E, assim, hoje tá na situação que, tipo assim, você passou mal, aconteceu qualquer coisa, filho, não adianta, você tem que ficar na sua casa, não tem lugar pra você ir, sabe? Não tem Uhum. leito no hospital mais. Tá Você louco, pode ter hein? o dinheiro que for, né, velho? Pois é, tenso. Ô, Léo, mas aí, mudando de assunto aqui, mano, eu mesmo conheço aí sua história desde muito tempo mesmo, desde a época do skate, época do basquete, época do fotolog dos carudos. Era uma época pesada também, nossa, também, que nós curtiu demais, né, velho? Pelo menos isso nós não pode reclamar. A infância nossa foi da hora demais, né? Fez muita proeza. Mas assim, até muita gente que de também já conhece essa história sua. Agora, a partir do Leandro Leal, formato, ciência da computação, né? Isso. Ciência da computação para frente, como é que foi, mano, essa história sua aí? Depois da graduação sua, você começou a trabalhar, se não me engano, na UFG, fez um Sim, estágio. sim. Você comentou da época das antigas, uma das coisas que eu lembro quando eu entrei na faculdade, assim, é que eu andava de skate pra caramba antes, né? Aí depois que eu entrei, eu falei, vou ter que dar uma estudada e largar o skate. Aí, É. infelizmente, que não dava pra manter o mesmo ritmo de Que o curso skate. muito puxado, o curso? Era puxado, era assim, hoje eu não sei como que tá, assim, porque na época era integral, e aí eu lembro que você tinha as aulas muito distribuídas, e às vezes você tinha que passar, assim, o dia todo na faculdade, né? Hoje eu acho que eles conseguiram, de certa forma, concentrar um pouco mais as aulas, mas Entendi. era bem puxado, as disciplinas e as Cara, e provas. você foi um negócio, se você tivesse continuado, eu creio que você era pró hoje. Você andava, tinha um rolê da hora. Você era estressado pra caralho, velho. Errava a manobra ali, o skate, meu amigo. Batia Nossa, o shape no chão e ficava bravo. xingava, conversava sozinho, virava terror. Mas assim, eu acho que tivesse continuado, mas assim, decisão que a gente toma na vida, né? Que, igual você, É, a gente não sabe, né? Para dedicar aquele, ainda mais ao esporte, é muito complicado, né? é complicado, cara. E eu percebi que tinha que. Era mais ou menos assim. Eu gostava muito, né? Mas eu tive que fazer uma decisão na época, porque o curso era puxado. Eu falei: se eu me dedicar aqui, não vai dar certo, não. E o curso também era uma coisa que você queria fazer também há muito tempo, né? Era uma área que eu gostava, né? Eu já mexia com essas paradas de computador em geral antes. E aí, assim, eu fiz o curso em 4 anos, Baixou muito filme pirata no torrent. MP3. Lembra? O DJ Mixstation comandava também. Mas depois que eu formei, aí eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, teve duas coisas assim que eu comecei a fazer logo nos primeiros meses, assim, que foi a usar Linux, que é uma espécie de sistema operacional diferente do Windows, mas é livre e tudo, e é mais para programação. E aí depois que eu passei a usar Linux de maneira geral e gostei muito de programação. Então depois que eu me formei, eu fui trabalhar na área de desenvolvimento de sistemas, assim, de maneira geral. E aí eu conheci um professor que ele estava montando uma espécie de startup na época. E aí eu trabalhei com ele, ele me chamou para trabalhar e já na graduação eu comecei a mexer com essa parte de mapeamento também, com dados geográficos, imagem de satélite e tudo, pelo LAPIG, né? O LAPIG é um laboratório da geografia, né? Eu fui lá, eu caí lá de paraquedas meio que assim, que eu vi Na tinha UFG. não, nesse LAPIG. Quando eu entrei no FG, no primeiro ano, tinha um negócio lá chamado Núcleo Livre, que era assim, você pegava uma disciplina que era fora do seu departamento. Eu era na computação, né, no departamento de informática. Aí você tinha que pegar tantas disciplinas fora do seu departamento. Você podia escolher. Tinha lá na veterinária tinha, por exemplo, um curso de fabricação de queijo, por exemplo. Eu lembro desse curso. E aí eu lembro que eu queria pegar um curso de imagens, de fotografia, um trem assim, para processar a imagem. Aí acabou que eu caí na geografia lá, achando que era um curso de fotografia. Eu cheguei lá, os caras, não, moço, aqui a gente mexe com imagem de satélite. Não é, Caralho. não é fotografia. Aí eu, não, fiquei meio assim, aí o professor lá do laboratório falou, não, fica aí, faz o curso, né? Era tratamento digital de imagens o curso. E aí foi meio de paraquedas, assim. Depois eu comecei a fazer estágio lá. E aí, quando eu formei, eu fiquei um pouco, assim, trabalhando com a parte de desenvolvimento, mas focado
essa parte de mapas e de imagem de satélite de maneira geral. Peraí, você entrou no trem sem querer, aí acabou gostando e trabalha com a parada, velho, que loucura. Hoje é a principal área de atuação, assim. E foi importante eu ter entrado nesse laboratório, no LAPIG. O LAPIG é Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. Mexe com imagem de satélite, de maneira geral. Entendi. E Aquelas aí, viagens que você fazia pro Nordeste, já era nesse isso, LAPIG, no caso. era o LAPIG, né? E então, assim, quando eu me formei, eu fiquei mexendo um pouco aí. Eu fazia sites assim, para poder mostrar mapas, mostrar essas imagens. Eu trabalhei com isso assim durante uns 4, 5 anos. Eu me formei em 2010, trabalhei com isso até 2015. E aí era uma espécie digamos, desenvolvimento de sistema web que tinha algum mapa, assim. Era basicamente o que eu fazia. Eu trabalhei em algumas startups, trabalhei um tempo em Brasília. E aí, assim, aí eu voltei para o laboratório, para o LAPIG, em 2015, que aí o professor Laerte, ele me chamou e ele tinha conseguido um projeto para fazer o mapeamento de pastagens. E aí, assim, pastagem mesmo, pasto geral, né? Então, mas assim, questão de queimadas também, ou Tinha também no plantio? laboratório, o laboratório trabalhava com essa parte de queimadas, mas especificamente ele tinha conseguido um projeto de mapeamento de pastagem. E aí ele me chamou. E ele falou assim, olha, eu preciso que você venha trabalhar integralmente aqui. Eu fazia, às vezes, fazia algumas coisas antes para o laboratório, mesmo depois de formado. Aí ele me chamou, eu voltei para... Eu estava em Brasília na época. Aí eu voltei para a UFG. E aí, quando eu entrei no mestrado também. Porque ele falou, olha, esse projeto é condicionado ao mestrado. Aí eu passei no processo seletivo do mestrado. E aí, quando eu entrei no laboratório, eu comecei a mexer com essa parte mais de mapeamento de pastagem. E aí, como o laboratório fazia parte de desmatamento, de queimadas, e eu continuei lá. Então, eu fiz mestrado há 2 anos. E depois eu já engatei direto para o doutorado. E aí, o doutorado é entre 3 e 4 anos. E aí, no doutorado, eu continuei com mapeamento de pastagens e trabalhei em vários projetos assim que o laboratório tinha, mas sempre focado nessa área. Basicamente, o que eu faço é processar as imagens de satélite e tentar interpretar essas imagens de forma automática, né? E aí, porque assim, eu poderia fazer isso de forma manual, olhar a imagem e falar, isso aqui é um pasto, ou aqui houve um desmatamento. Tem a forma clássica de você trabalhar com esses dados é isso. Mas o que eu faço é tentar automatizar esse processo, com Inteligência computação. artificial, no caso? Isso, aí eu uso algoritmos de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, que a gente chama, especificamente, para, digamos, treinar uma espécie de programa para identificar essas imagens. E aí, depois que isso está feito, a gente consegue fazer de forma automática, seja para qualquer imagem, né, de Então, aí você maneira ficou geral. até que ano lá, né, no NAPI? Aí, lá no Lapig, eu fiquei até o final do ano passado. Eu estava terminando, eu já estava com o meu doutorado bem encaminhado, e aí, assim, o Lapig me abriu muitas portas. Eu viajei para vários locais, assim, eu participei, por exemplo, da COP21 na França, com a parte de mudanças climáticas. Então, a gente tinha um projeto que veio apresentar os resultados aqui. Eu viajei para alguns lugares nos Estados Unidos, a gente tinha parceria com as universidades. E aí, assim, durante o Lapig, eu fui conhecendo muita gente, expandindo meu network. E aí, no final do ano passado, eu descobri uma vaga para cá, pela internet, né? A gente acaba tendo um grupo ali. Por exemplo, eu conheci a vaga que eu hoje estou, eu descobri pelo WhatsApp. A gente tem um grupo e aí o pessoal circulou. E aí eu fiz o processo seletivo e passei aqui. Aí, quando eu passei aqui, eu conversei com o professor Laerte, finalizei os meus trabalhos lá, fechei o meu doutorado e aí eu vim para cá. Então, eu fiquei no Lapig até assim, exatamente o final do ano passado e aí eu consegui a vaga para cá. E aí aqui eu trabalho na mesma área, só que como a gente tem os projetos europeus, né? Eu trabalho agora mais com mapeamento aqui na Europa. Essa viagem sua para a França que você falou foi aquele Acordo de Paris que teve aquela vez? Foi o Acordo de Paris. Na época, eu estava iniciando nessa área, assim, eu não tinha muito conhecimento, né? Eu sempre trabalhei muito na parte de
processamento e tudo, mas como o meu mestrado e o meu doutorado, ele é na área de ciências ambientais. Então, assim, eu sou formado, graduado em computação, né, e fiz mestrado e doutorado nas ciências ambientais. Então, eu tinha que entender de meio ambiente, eu tinha que começar a pesquisar e estudar sobre esse Então, assunto. mas assim, igual você participou desse Acordo de Paris, você teve ali participando das reuniões, do bate-papo, e esse acordo foi muito, como é que fala, polemizado, de acordo com entrou os governos de direita, com o Bolsonaro, com o Donald Trump. Você viu alguma coisa assim de errado naquele acordo? Se realmente atrapalhava por ter polemizado tanto assim, ou só trazia benefício mesmo para a população? Não, o Acordo de Paris, ele foi muito emblemático porque tentaram realmente criar algumas metas concretas, né? Ah, Se não me engano, o objetivo era evitar com que o planeta aquecesse de uma maneira geral, assim, em média, acho que era 3 graus Celsius, alguma coisa assim, até 3 graus Celsius. E aí, o, naquele acordo, de uma maneira geral, o que acontece nesses acordos, basicamente, é definição de diretrizes. Então, você tem os países que eles se reúnem, e aí, assim, eu cheguei a participar de uma reunião em que, na época, estava a Tereza Cristina, assim, né? hum. E aí, assim, parece meio assim, grande coisa, mas tinha muita gente envolvida. Então, eu estava como Imagina, tá. espectador, né? Não, só de você tá lá, mano, tá louco? Você participou de um pedaço da história, mano. Mas eu me lembro que, por exemplo, na época, o Brasil era um importantíssimo, porque o Brasil ele é exemplo em termos de redução de metas de desmatamento no mundo, assim, não é, é no mundo. Ah, Qualquer pessoa que entende de desmatamento e conhece de mudanças climáticas, assim, entende que o Brasil, por exemplo, é referência em energia é, renovável. Então, e aí o que acontece? Eu lembro que na época houve uma discussão de que a Tereza Cristina ela estava intermediando vários, digamos, acordos e conversas com a Índia e eventualmente também com a China, uhum. porque eles estavam tentando convencer esses países a aceitarem metas mais rigorosas, ou seja, a China falar, olha, eu vou realmente me comprometer a fazer isso, a Índia se comprometer. Então, o Brasil ele tinha um papel importantíssimo, porque ele era uma referência do ponto de vista ambiental na época, ainda é assim, mas na época tinha um peso maior. E aí, nesse acordo, de uma maneira geral, o que eram feito era cada país se comprometia com uma meta, e aí depois eles voltavam e os governos tinham que implementar isso. Então, por exemplo, eu sei que o Brasil, se não me engano, se comprometeu a restaurar, sei lá, se não me engano, acho que é 10 milhões de hectares de floresta. E aí restaurar é plantar floresta, né? Aham. Então, e aí uma vez que essa meta é definida, eles voltam e aí cada governo participa. Mas eu lembro que na época uma da discussão que tinha era que a China se recusava um pouco a fazer isso, porque e a discussão é agora que a China está tendo, por exemplo, a chance de expandir economicamente e usar, por exemplo, combustíveis fósseis, o pessoal queria podar isso, né? E aí, enquanto os Estados Unidos fez isso no passado, sei lá, 40, 50 anos atrás, e aí agora que era a vez da China, eles estavam querendo podar. Então, parte da conversa era muito politizada nesse ponto, porque você tinha que ter alternativas, e às vezes a alternativa para você, digamos, não usar combustíveis fósseis, ela era cara na época. Só que hoje, por exemplo, não é o caso. Assim, em termos de 5 anos, a gente já tem muitas tecnologias, energia eólica, energia solar barateou demais. Assim. Aqui na Europa, por exemplo, acontece muito. Então, as metas que foram impostas, elas que estavam sendo discutidas, elas eram viáveis, né? Mas Uhum. do ponto de vista de acompanhamento, assim, muito pouco foi implementado. Né? Então, e acredito assim que era viável, mas é complicado isso, porque cada país vai ter o seu interesse, né? E Então, e quando essa você questão tipo assim, principalmente o presidente fala muito que o Brasil é o país que mais preserva a natureza e tal, e a Europa já tinha acabado com a sua floresta. Realmente é verdade uma parte dessa fala também, ou mais é lorota mesmo? não, o que acontece é assim, o Brasil ele realmente, em termos de área, ele tem uma grande área de floresta,
né? Principalmente pela floresta amazônica. E assim, aqui na Europa, você tem países, principalmente no norte ali, Noruega, Dinamarca, que você também tem uma proporção de floresta que é relativamente próxima com a do Brasil, né? O que acontece no Brasil é porque o que o presidente tenta fazer, ele tenta simplificar um pouco esse discurso, porque assim, você tem floresta no Brasil, se não me engano, a proporção é em termos de 60%, alguma coisa assim, ou menos, mas isso tá muito, essa floresta ela está muito concentrada na Amazônia, porque, por exemplo, se você for pegar Goiás, a área preservada que você tem ali é na Chapada, o resto, vai lá em Rio Verde para ver se você encontra floresta, não tem floresta. Então, e aí você tem problemas com essa, digamos, com esse desmatamento e com esse avanço do agronegócio, principalmente na Amazônia, porque no resto por exemplo, se você for em São Paulo, você quase não tem área preservada. E aí existe assim um duplo interesse, né? Que é você, digamos, atacar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo tentar quebrar as áreas de as unidades de conservação. Porque quando você pensa nas unidades de conservação e nas terras indígenas, elas são áreas intocadas. Você não pode, por exemplo, entrar lá e plantar alguma coisa ou tentar grilar aquela terra, porque você vai ter consequências legais para isso. Agora, a partir do momento em que aquela unidade de conservação ela reduz ou ela deixa de existir, ou, por exemplo, o Estado faz vista grossa para uma invasão que está acontecendo ali, alguém vai ganhar terra ali, entendeu? E tem gente que quer ganhar terra. Terra é dinheiro. Né? E teve mesmo aquelas queimadas ano passado e ano retrasado, muitas queimadas daquela forma mesmo que o presidente da França até, tipo assim, fez algumas ameaças para o Brasil, realmente teve mesmo. Ou tipo assim, ou é normal acontecer aquelas queimadas todo ano, ou foi um aumento assim muito grande? Não, o que acontece o ano passado, né, realmente foi um ano que você teve mais queimadas. Só que, e aí tem dois fenômenos que explicam isso. Você tem um fenômeno que às vezes você vai ter um ano que ele é mais seco, às vezes você vai ter condições em que é mais seco. Então, por exemplo, 2010, se não me engano, foi um ano que teve muita queimada também, né? O que para mim, assim, a explicação que eu vejo você teve um ano em que era atípico, então você tinha mais condições para ter queimada, e você teve uma espécie de mensagem do governo federal falando, olha, vamos desmatar, né? Porque, e aí, quando a gente pensa no desmatamento, as pessoas confundem, assim, o desmatamento, nem todo desmatamento é ilegal. Se você, por exemplo, for lá na floresta, uma área na Amazônia, uma propriedade rural na Amazônia, ela pode desmatar até 20% da propriedade dela, de forma legal. Só que isso tem que acontecer com um processo. Você tem que fazer um registro, uma autorização na Secretaria de Meio Ambiente, tem que fazer todo esse processo. Se você fizer o processo, o desmatamento ele pode acontecer. Mas na prática, você não faz. O desmatamento, como acontece em grande maioria, eu diria 80%, 90%, ele não acontece de uma forma legal, né? E aí vai ter proprietário que vai tentar desmatar mais do que os 20% que ele precisa. Então, o que acontece? Quando você teve aquele número de queimadas, para mim foi um fenômeno duplo. Você teve, por si só, um ano mais seco e você teve um aumento de desmatamento, que foi comprovado depois com os dados do INPE. Bateu quase 10 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Deram uma aproveitada também para meter fogo a mais. Porque... E aí o que acontece? A queimada, ela é praticamente a última etapa do desmatamento. Eu não sei se você já viu como que é um desmatamento de floresta pesada mesmo. Não estamos falando do cerrado, esse cerrado que a gente vê aí na beira de estrada. Está falando de floresta pesada. Você custa entrar, é árvore grande, é tronco grande. O que eles fazem? Eles pegam 2 tratores, trator pesado, maquinário pesado, e eles fazem uma corrente grande. O elo da corrente é mais ou menos desse tamanho, assim, chama de correntão. Caralho. Eles passam isso e derruba toda a floresta. Então, derruba na marra, a árvore cai. Só que a quantidade de árvore que fica, de tronco, de pau, é grande demais. Você não tem como tirar aquilo ali. Aí eles vêm com o trator, amontoa e faz, tipo, várias leiras, assim. E aí, você não pode queimar esse trem na chuva. Tá chovendo pra caramba quando você desmata, sei lá, abril, maio. Aí eles esperam 1, 2 meses e aí eles tacam fogo. Depois que eles
tacam fogo, aí você... Então, o que acontece? As queimadas, elas são concentradas num período específico do ano. E aí você teve lá, a gente lembra, né? Acho que o pico lá, quando teve a cobertura da mídia mesmo, foi o céu de São Paulo lá, que É. ficou fechado, né? E assim, essa queimada toda, mano, e o povo, essa politização que está aqui no nosso país, eles aproveitaram um pouco, no caso, pelo que eu entendi, né? Aproveitaram um pouco a seca, né? Para jogar um pouco em cima. Só que queimou demais, né? Desmataram demais. Né? Eu vi também, assim, questão dos grileiros que você falou aí também, que vai com essas correntes, e muito dessas desmatação é irregular. E assim, você acha que é tudo para fazer pasto, mano? Fazer pasto para retirar minerais? O que é o foco mesmo desse pessoal? Não, cara, assim, especificamente na Amazônia, assim, o meu doutorado foi bem sobre isso, assim, não sobre o desmatamento, mas bem sobre o pasto, porque o meu doutorado eu fiz o mapeamento das áreas de pastagem do Brasil desde 85, 1985. A gente tem imagem de satélite desde aquela época, e aí isso hoje é um acervo histórico. E aí, basicamente, o que eu fiz, eu usei os algoritmos de inteligência artificial para mapear automaticamente essas áreas de pastagem no Brasil inteiro, desde 85. E aí você consegue ver a curva de expansão, assim. Então, as áreas de pastagem, a maior parte delas cresceram na Amazônia, isso é um fato. Só que as pessoas, às vezes, confundem um pouco essa dinâmica, porque o que acontece? Você não tem pressão do mercado o tempo inteiro para aumentar rebanho bovino, entendeu? Isso não existe, assim. O Brasil hoje está produzindo carne, e se ele produzir muita carne, ele vai conseguindo vender, mas do ponto de vista de demanda de mercado, você não tem aí, sei lá, muita gente querendo comprar e o Brasil não dá conta de vender. E aí o que Entendi. acontece? O fazendeiro, ele não desmata esse trem para falar, eu vou pôr mais pasto, vou pôr mais boi para aumentar minha produção de carne. O desmatamento, ele acontece basicamente pela grilagem. Ele quer desmatar aquela área e ele vai pôr um pasto. Aí, quando ele coloca o pasto, ele vai pôr um pasto só para ele fingir que está usando a terra. Porque se ele desmata e não fizer nada, pode vir outra pessoa e fazer, entendeu? Aí ele desmata, põe o gado lá e ele põe lá ó, as cabeças de gado solto, só para falar o seguinte: essa terra é minha. Então, é um processo de ocupação da terra. É um processo para ele poder pegar isso e depois revender. E aí você tem toda a dinâmica. Tem gente que pega a terra, faz esse processo, esquenta a documentação, passa para frente. Aí, depois de um tempo, 2, 3 donos, esse negócio gira, é uma bagunça. Vai ter gente, tem gente que morre, tem outro cara que faz o processo. Enfim, aí depois de um tempo é que aquela propriedade ela fica produtiva. E aí, quando ela está produtiva, ele vai aí pode vir um cara realmente querer criar gado, mas o cara que desmatou e que abriu a área, ele é diferente do cara que faz a produção ali, de maneira geral, Entendi. na fronteira da Amazônia, onde o desmatamento está acontecendo. E esse E processo, ele aconteceu, não muitos sei, anos. 20, 30 anos atrás, no Mato Grosso, entendeu? Então, esse negócio ele vai expandir, né? A forma como o país se organizou. Se Para deixar da forma que tá, uma hora acaba tudo. Porque, tipo sim. assim, você tem uma proporção de o tanto que desmata e o tanto que replanta? Tem uma proporção assim, Não, básica? é bem mais do que desmata, assim. É, Hoje né? não pode nem considerar, assim, se você pegar o Brasil todo, é pouquíssima proporção. Eu diria que é menos de 10%, assim, se você pensar o que desmata e o Caraca. que... E quando você faz um reflorestamento, né, que é assim, você ir lá e plantar, isso hoje, o reflorestamento, ele acontece na grande maioria na Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica desmatou quase tudo, né? Tá? 10% tinha um tempo atrás, agora até um pouco mais. Mas, e aí, quando você planta, você vai plantar ali um pouco eucalipto, alguma. Você vai fazer uma monocultura, não é uma floresta mesmo, entendeu? Porque a Entendi. floresta demorou muito tempo para ser feita, milhares de anos. Não, e a floresta amazônica também tem uns relatos assim que ela foi replantada, né? Não sei se no seu doutorado você chegou a ver isso, alguma coisa assim que muitos anos atrás tem algumas espécies de árvores, se eu não me engano, que estavam ali que não eram nativas ali também. Então, não Uhum. sei se foi algum trabalho assim muito tempo. E deixa eu te perguntar também, e os índios? Os índios eles querem ali ficar de boa na rede, ou eles querem plantar, querem ganhar dinheiro? Você teve algum contato assim com tribo indígena? Cara, não. Durante o doutorado, não. Assim, o que eu sei é que hoje, por exemplo, na Amazônia, um exemplo bem assim emblemático é o estado
de Rondônia. Então, por exemplo, hoje a Amazônia, de maneira geral, você tem lá a unidade de conservação, as terras indígenas, que também servem como unidade de conservação, porque eles vão manter a floresta de pé, porque é como eles sabem viver, né? O índio clássico, né? Assim. Uhum. E aí, por exemplo, no estado de Rondônia, você vê que da década de 80 para cá, em alguma das apresentações que eu fiz, eu tinha colocado uma animação dessa. Você vê que o que sobrou é só unidade de conservação e terra indígena. Então, assim, hoje, para mim, o principal papel da terra indígena é justamente manter a floresta de pé. Agora, do ponto de vista cultural, eu sei muito pouco sobre como o índio vive e tudo. Uhum. Mas é um fato de que ele hoje, a forma como o território está organizado, você tem grandes áreas indígenas, por exemplo, a terra do Xingu, você tem várias áreas indígenas que elas realmente é onde você tem a floresta de pé hoje, né? Entendi. E então, E essa para mim é o questão principal que, papel. essa questão que brigaram muito aí, o Macron com o Bolsonaro, um falar que a Amazônia é do Brasil, o outro falar que a Amazônia é do planeta todo. Como é que você vê a situação? É realmente, tipo assim, né, pode bater no peito e falar que ela é só nossa mesmo? Ou ela faz, todo mundo tem que ajudar? Como é que funciona? Até teve umas verbas também, né? Tem um dinheiro que o Tem uma pessoal verba manda. grande que vem, tem É, uma né? verba bem grande que vem. Tem um negócio chamado Fundo Amazônia, que você tem dinheiro vindo de vários países, Alemanha, Noruega. É um fundo grande, assim, a gente está falando de 50 milhões ou mais. E esse dinheiro, ele vem essencialmente para o governo federal administrar, né? E não é pro governo federal, mas é quem para fazer iniciativas de preservação na Amazônia. E assim, o que eu vejo, como eu vejo essa questão, ela é um problema político e complicado, mas obviamente, do ponto de vista de território, a Amazônia é dentro do Brasil. A gente tem soberania sobre o que fazer com ela. Mas a questão é, quando você pensa num problema de mudanças climáticas, se a gente falasse assim, imagina que a gente fala assim, não, vamos desmatar a Amazônia e daqui a um ano nós vamos desmatar e acabar com ela pela metade, por exemplo, cortar tudo pela metade. Se isso acontece, do ponto de vista de mudanças climáticas, vai ter um impacto que vai afetar os outros países. Então, quando a gente recebe ajuda para a preservação da Amazônia, não é porque o Macron, a Alemanha, eles são bonzinhos. É porque eles também estão pensando em como lidar com esse problema para evitar Mas aquecimento global e mudanças climáticas. eles ganham em cima disso só isso, só para tentar preservar. O dinheiro que eles investem lá, eles não tiram nada para eles, não. Algum mineral ou alguma coisa. Não, o que acontece é assim, quando esse dinheiro, a gente tá falando, a gente fala de alguns milhões, mas para esses países isso é nada, entendeu? Sei Uhum. lá, é 0,00 alguma coisa do PIB, é nada. Só que eles pegam esse dinheiro e mandam para o Brasil. E eles fazem isso, e esse tipo de iniciativa acontece de uma maneira geral. Os países desenvolvidos, eles fazem isso com iniciativas na África. Por exemplo, se você pegar uma fundação famosa por fazer esse tipo de investimento, é a fundação do Bill Gates, a Bill e Melinda Gates. Eles financiam vários projetos na África, mais focado para a parte de saúde. Tudo. Mas, por exemplo, no caso do Brasil, você recebe esse dinheiro e ele não é revertido em nada para o país, entendeu? Porque também, para ele, não tem nada. É quase como se fosse um dinheiro de fundo perdido. Ele está falando, eu vou pôr esse dinheiro lá e aí o que ele vai ganhar, talvez, é usar a publicidade, de falar, olha, eu estou investindo, a gente está ajudando a preservar e tudo. Mas do ponto de vista de, por exemplo, propriedade intelectual, de descobrir alguma espécie, ou de descobrir algum mineral, não tem como. Porque é uma espécie de doação, entendeu? Caralho, E então cada dia que eu vejo, então, é mais tosco da parte do presidente. Então, uma briga, tipo assim, que o pessoal não está pegando nada de vantagem para eles, estão querendo realmente preservar. E essa briga ideológica, então, que não tem fundamento nenhum. Né? não, para mim, essa briga é o seguinte: o Bolsonaro ele tem interesses claros na Amazônia. Ele quer abrir áreas de unidade de conservação e terra indígena para exploração. Só que ele quer fazer isso não é para o bem do país, ele quer fazer isso para alguns grupos específicos. Ele está lá com a agenda, entendeu? Da mesma forma como se tivesse outro representante, ele também teria agenda. Mas o que eu quero te dizer, ele coloca essa disputa de uma forma, ele vende isso de uma forma como se ele tivesse querendo aumentar, por exemplo, a mineração e fazer
o bem para o país. Mas não, se abrir, por exemplo, mineração em terra indígena, tem uma fila de gente que ele vai priorizar e ele vai conceder, porque para você poder abrir a mineração, você tem que conceder licença, uma série de coisas. É o Estado que manda nesse negócio, entendeu? Entendi. Então, é muito politizado de forma desnecessária isso. Só que eu entendo eu entendo essa conversa de a Amazônia é nossa ou é dos outros. Não, só que a interesse dos outros países é meramente de preservação. É simplesmente isso. Porque você sabe, cientificamente já comprovado, que se você acaba com a Amazônia, você prejudica regime de chuvas no mundo, entendeu? Você pode fazer outro regime, outro lugar do planeta secar, você pode aumentar a temperatura daqui 5, 6 anos e talvez você não vai conseguir cultivar, sei lá, alguma coisa que você cultivava aqui na Europa. Esse é que é o ponto. Entendi. Leandro, e questão de estrutura hoje? Você é um cientista também, que você esteve aqui no Brasil trabalhando. A diferença daqui para aí, você está tendo mais estrutura, está tendo mais, assim, como trabalhar, realizar suas pesquisas. Sentiu já uma diferença grande? Sim, cara, tem uma diferença grande, assim. Eu, por exemplo, eu estava na UFG, né? Só de não ter um descaso, né, mano? Só, tipo assim, eu boto fé que a pior coisa é você estar trabalhando com recursos limitados pra caralho e os caras ainda desconsiderando, né? Que eu acho uma desconsideração muito grande da parte do cientista, tanto que vários foram embora do país, né? Você mesmo é um. Uhum. Você tem toda a razão, assim, porque você estava comentando, né? Eu fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na UFG, né? Se você for parar para pensar, quem bancou isso foi o governo. Eu não Foi. paguei, é uma universidade federal, né? E eu poderia estar contribuindo com pesquisas no país. Só que o que eu vejo é que você não tem hoje estrutura, às vezes, para absorver o que está sendo o conhecimento e a formação, os pesquisadores que estão nas universidades. E aí, ao mesmo tempo, você tem, na verdade, é o contrário, uma tentativa de desconstruir a universidade. De você tentar falar que lá o pessoal não faz pesquisa, que lá o povo só fuma maconha e esse tipo de coisa, entendeu? E aí, todo esse discurso, ele é poderoso, porque você começa a combater, por exemplo, essa pesquisa, você começa a tentar descredibilizar o que está sendo gerado do país, né? Isso eu não sei dizer o porquê, por que isso Burrice, está velho. acontecendo. Burrice total, né? Porque, tipo Isso eu não assim, sei ó, dizer. e foi tão mal para ele, essa questão, ainda mais com o cientista, tirou aquela verba no ano passado, retrasado, se não me engano. E logo vem a pandemia, mano. Todo mundo atrás de cientista, fazer pesquisa, ver o que que vira. Aí, tipo assim, nós. E assim, mesmo assim, teve um grupo pessoal que na UFG fizeram um trabalho brilhante, velho. Os caras conseguiram fazer uns testes rápidos, conseguiram fazer Uhum. uns trabalhos muito legais, sabe? Mas assim, eu vejo que a falta de oportunidade, a falta de estrutura atrapalha bastante, né, mano? E dá um desânimo, né? Eu acredito que dá um desânimo. Igual você falou, eu tô E, aqui, eu estudei aqui, mano, mas não, como é que faz? Você tem que seguir sua vida. E você não tem as oportunidades. Então, é foda. sim, sim. E realmente, cara, o governo, assim, pelo menos da forma como, de uma maneira geral, assim, ele tem que entender que a pesquisa ela é um investimento de longo prazo, entendeu? O que que acontece? Se você ficar com essa mentalidade mercantilista ou de empresário, esse tipo de coisa, empresário não investe em pesquisa, empresário quer retorno rápido, quer dinheiro na mão, entendeu? Você quer pôr o dinheiro aqui, 1, 2 anos você quer ter o retorno dele. Pesquisa não funciona assim. E aí, o que acontece? Se você pegar os países desenvolvidos, você vai ver, os Estados Unidos, ele investe a pesquisa básica, boa parte você falar lá, as universidades são privadas, são, mas o governo põe muito dinheiro em pesquisa, porque ele sabe que ele vai pôr aquele dinheiro ali e vai demorar 5, 10, 15 anos, vai ter o retorno de uma tecnologia que o governo bancou durante vários um processo todo. Você pegar, por exemplo, a missão espacial da NASA, ela é bancada pelo governo, o governo bancou décadas daquele programa. E hoje você tem um cara como Elon Musk que consegue pegar uma empresa, a SpaceX, e lançar um foguete e fazer ele voltar. Mas esse cara ele não criou esse negócio do nada. Você tem todo um ferramental e uma tecnologia de pesquisa que foi pensada lá na NASA, com o governo bancando, entendeu? Eu sou Só fã desse que, cara, velho. Ele assim, é e foda. aí você tem, e hoje, por exemplo, a NASA, ela tem uma tecnologia hoje ela está fazendo cada vez mais parceria com o setor privado, ok.
Mas não é só o setor privado. Se você achar que o Brasil tem que acabar com as universidades e esperar que as empresas privadas vão fazer tocar pesquisa no país, nós vamos ficar reféns só de tecnologia estrangeira, entendeu? Verdade. Não, e assim, muito das coisas que tem na Amazônia, de minérios que são retirados de lá, que são mandados para a China, né, e depois retornados para o Brasil, igual o Bolsonaro falou muito disso do nióbio, né, se eu não me engano. Uhum. E aí vamos ter que explorar, só que não dá oportunidade para o cientista realmente trabalhar e tentar desenvolver uma tecnologia precisa aqui no Brasil, né? E vira essa Sim. contradição total e sem falta de estrutura e sem oportunidade. Aí você falando no Elon Musk, mano, sou fã dele demais. O cara, ele é foda. Eu piro na tecnologia dele. Acabou com os coaches, velho. Os coaches chegam aquela parada, foguete não dá ré. O foguete do cara dá ré, velho. Você pira. É louco demais, né, mano? Que É é igual o aquilo? desenho, né? Tinha o desenho, que o foguete vinha e pausava, assim. Aí Pô, ele assistiu o desenho e falou, vou fazer igual. pois é, não, e assim, igual você falou, acho que o futuro aqui nosso é isso aí, as empresas privadas virem acreditar e tentar fazer um trabalho por fora, mano. Porque o governo. Até uma questão que eu quero entrar com você. Eu mesmo, nós já teve alguns debates, já falamos muito disso já, eu sou mais de livre comércio. Eu prefiro assim, um governo tomando conta mais da saúde e da segurança e deixar o resto para o setor privado, dar os pulos, entendeu? E você acha que já é mais Estado, né? Você prefere um pouco o Estado mais controlando a situação ou não? Você já mudou um pouco a opinião? Ou você está mais conservador ou você está progressista pra caralho? Não, eu acho que se fosse me colocar, eu ainda sou mais progressista. Mas o que eu vejo é assim, é óbvio que para mim você tem que ter um balanço, assim. E aí o que eu acho que é interessante, a gente aqui na Holanda tá tendo uma visão muito diferente, assim. Por exemplo, aqui na Holanda, ele é um país extremamente capitalista. Você tem o sistema vários bancos aqui, você tem empresas grandes, você tem a Holanda, por exemplo, é uma potência agrícola. Você tem várias empresas pesadas. Só que o que eu vejo, por exemplo, aqui, e aí em geral isso acontece para os países do norte também. Você tem um equilíbrio entre a influência do Estado e a liberdade econômica, né? Então, por exemplo, o Estado aqui, ele coloca algumas regras, por exemplo, para imposto. Ou seja, para você evitar a concentração de renda absurda. Se, se você tiver um salário, um exemplo, de 4 mil euros, você paga, sei lá, 30%. Se você tiver um salário de 7, 8 mil euros, você vai pagar uma parcela maior, uma tabela de imposto progressivo. Só que ao fazer isso, você começa a evitar, por exemplo, você começa a colocar algumas regras que vão evitar, por exemplo, uma concentração de renda absurda se você deixar isso sem nenhum controle, por exemplo, né? E aí tem coisas que são, por exemplo, em termos de influência na economia, não muita influência na economia, mas aqui tem uma companhia aérea, por exemplo, a KLM, que é uma empresa aérea famosa. Ela estava quase quebrando por conta da pandemia. O que o Estado fez? Foi lá e comprou, né? Mais ou menos o que os Estados Unidos fez quando estava na crise, colocou dinheiro, se não me engano, na Ford. Então, mas depois que o Estado comprou, começou a dar retorno, será? Não, o que o Estado fez, ele não fez o que eu estou falando é assim, ele não fez isso para controlar, ele fez isso para salvar, porque o que Entendi. acontece? Senão a empresa ia morrer, né? Ela ia quebrar. Da mesma forma, como se não me engano, foi a GM, na verdade, que fez isso. Que estava quebrando por conta da crise, o governo americano foi lá e comprou e depois recuperou. O que eu estou querendo dizer é assim, eu não acredito nessa ideia de que você tem que deixar o Estado livre, o mercado livre de uma maneira geral e você tem nenhum controle. O governo tem que saber fazer algumas intervenções. O problema é a medida dessas intervenções. E às vezes corrupção, né? Então, dependendo da forma como você compra às vezes uma empresa, em vez de você pensar em administrar aquela empresa de uma maneira geral, você faz jogo político com ela, esse tipo de coisa, né? Isso, de forma nenhuma, você é a favor. Mas eu não compro essa ideia de que você vai vender tudo e deixar com que o mercado regule, porque, como eu falei, o mercado ele só quer saber de lucro. O mercado é regido a lucro. E aí, se você acha que se você tiver várias empresas só pensando em lucro, você vai ter uma nação mais
organizado, ou se você vai ter interesses como pesquisa, como a gente está colocando aqui, ou se você vai pensar no bem social com um monte de empresas e acionistas só pensando em lucro, eu não compro essa ideia, entendeu? Entendi. Mas assim, igual eu vejo aqui a questão no Brasil da Petrobras, por exemplo. É uma empresa que é um monopólio, né? E só dá prejuízo. Todo ano é bilhões de prejuízo. Teve a questão da Operação Lava Jato, que veio depois também com as empreiteiras, e teve aqueles rombos todos no caixa. Você não acha que se fosse uma empresa privada, teria acontecido tudo isso, toda essa corrupção? E mesmo se tivesse também, se fosse uma empresa privada, no caso, se desse prejuízo, não era eu que estaria pagando, não era você, entendeu? Não era nós que estaria pagando, mas sim a empresa privada em geral. Agora a empresa é monopólio e só dá prejuízo, eu vejo como uma função de cargos, de corrupção, de retirar dinheiro do nosso bolso, entendeu? É uma das coisas que eu contrarei demais. No Brasil é Uhum. foda por causa disso. Então é onde que eu vejo que as empresas privadas vai ser melhor que as estatal por questão de corrupção, questão de burocracia e desvio de dinheiro, essas coisas. Uhum. Mas você não vê, por exemplo, a Odebrecht não tinha corrupção, era uma empresa privada. Então, mas aí no caso a Odebrecht tinha lá as corrupção dela, mas não paga, mano, entendeu? Tipo assim, o que acontecer lá, eles resolvem entre eles, não vai afetar no nosso bolso em geral. Agora a Petrobras não, mano. A Petrobras é nós, é dinheiro, tipo assim, é imposto. Até acho que a Margaret Thatcher falava, não existe dinheiro do Estado, é dinheiro nosso, é dinheiro do contribuinte, entendeu? E assim, afeta muito. Bilhões roubados de coisas que poderia ter investido em outra área, ou talvez tivesse privatizado ela, tivesse começar a gerar lucros, entendeu? Eu acredito que empresa estatal, ela nem precisaria gerar lucro. Ela teria pelo menos que se manter e fornecer um serviço de qualidade para todos nós com preço acessível. Uhum. No caso da Petrobras mesmo, hoje nós está pagando aqui 5,60 de gasolina. E assim, de baixa qualidade. E final do ano vamos ver, mas está em prejuízo de novo. Prejuízo de novo. Nunca chega no verde, fica só no vermelho. É isso que eu não consigo entender. É porque é o seguinte, cara, se você olha só agora, vamos pegar um exemplo, a Vale. Você olha a Vale foi privatizada, é uma puta empresa hoje, né? Se você for Uhum. parar para pensar, ela foi privatizada em 94. O que eu vejo é o seguinte, às vezes as pessoas elas perdem um pouco a noção do seguinte, se você for somar o tanto de dinheiro público que tem na Petrobras, tem muito dinheiro público lá, tem muito dinheiro de pesquisa, da mesma forma como tinha muito dinheiro público na Vale. O que acontece é quando o governo vai pensar numa ação de privatização, ele faz isso de uma forma, ele está pegando o seguinte, ele está pegando uma empresa que ele colocou um monte de dinheiro, colocou um monte de tecnologia, e aí depois ele vai pegar isso e vai vender a preço de banana, quase. Como foi feito, por exemplo, com a Vale. Não estou falando que não tem que privatizar. Algumas coisas tem que privatizar. Não lembro? Acho que tinha na época o BEG em Goiás. Então, mas assim, também outra coisa que eles fazem, a privatização é tirando um monopólio de um lado para outro. Entendeu? Acaba igual a Enel aqui no Goiás. Era Cel e virou Enel. Mano, não resolveu nada. Tipo assim, Uhum. privatização abre o mercado para todo mundo. Vem, em vez de vir só a Enel, vem tipo 10 empresas. Aqui prestar melhor serviço, o consumidor vai querer, vai fazer com essa. As outras vão concorrer, vão brigar, vão disputar preço, vão disputar qualidade. Agora, se você fala, não, vou privatizar, eu tiro de um monopólio e passa para outro, que resolveu o quê? Nada. Você tá pegando isso aí, você tá jogando só, que era da mão do Estado, e você tá passando para a É, mão de um cara de uma iniciativa privada. então, aí, tipo assim, o preço vai lá em cima, mas não tem outra pessoa para fornecer o serviço para a gente, acaba que não privatizou, foi porra nenhuma, tá da mesma coisa, da mesma forma. Isso que, tipo assim, que eu fico puta. Aqui no Brasil privatização, eles acham que é só tirar do Estado e passar para empresa privada. Não, moça, abre o comércio, abre para todo mundo. Tinha um caso de um deputado federal aqui do estado de Goiás, aqui mesmo, no ano passado eu fiquei puto com ele, velho, eu votei nele. E assim, tipo assim, ele estava protegendo a classe dele, que é a classe ruralista, questão de uns produtores de leite em pó. O que acontece? Tinha uma classe dessa aí gerava emprego, realmente gera emprego e tudo mais. Só que tava vindo umas cargas de leite em pó para o Brasil, mano, bem mais barato, vinha da China, vinha da Europa. Aí o que eles fizeram? Eles barraram, mano. Eles barrou. Realmente, tipo assim,
atrapalha um pouco aquele pessoal, só que ele protegeu o nicho e arrebentou com o resto do país tudo aí. Porque, tipo assim, eu poderia estar pagando mais barato no leite em pó hoje, mas eu não vou pagar por causa desse projeto dele. Porque ele pensou assim, não, eu vou ajudar a mão de obra aqui do meu pessoal, desse nicho, para gerar emprego. Realmente, gera emprego. Só que o resto do país está pagando mais caro. Aí é um monopólio. E assim, eu vejo como tinha que abrir mais, o pessoal tem seu produto, vão brigar com o preço, vão gerar um produto melhor, com qualidade melhor, com preço melhor, e quem quiser compra, quem não quiser não compra. Agora, tipo assim, eu mesmo quero comprar gasolina hoje, é só a Petrobras, né, que fornece para todo mundo, mas não tem como, não tem jeito. Aí se vocês pôr 10 conto litro de gasolina, não é que faz, né? Tem que pagar, ué. Não tem mais ninguém. E assim, e na Holanda aí, mano, eu vejo que, tipo assim, querendo ou não, eles são liberais, né? Aí, se eu não me engano, não sei na cidade de você aí, na Holanda tem alguns lugares que é legalizada a maconha, não sei se a cidade que você tá aí entendeu? Uhum. Então eu vejo que, tipo assim, pelo menos nesse ponto ideológico, acho que eles são mais liberais, né? Aí é legalizado onde você tá? É, em toda a Holanda, né? Aqui, Ah, na verdade, aqui assim, é porque a gente às vezes sempre pensa, você tá falando, por exemplo, dessa parte de conservador e liberal e tudo. E aí você fala, tem pessoas. Aqui eles são liberais, no ponto de vista de. Não, eu não vejo eles tão liberais do ponto de vista econômico, entendeu? Eles são mais liberais do ponto de vista, a gente pensa de costume, assim, por se dizer. Então, por entendi. exemplo, aqui a prostituição ela é totalmente legalizada. Ela é vista como uma profissão comum. Então, a mulher pode ir, se registrar, normal. Né? Eu não sei certinho o processo, mas eu sei que é totalmente É aí na registrado. Holanda que tem aquele lugar, que tem uma cidade lá que tem as vitrines, que as mulheres ficam. Sim, Ah, sim, tá em bom. Amsterdã, isso, eu chamo o distrito da luz vermelha. Aqui, por exemplo, você tem maconha, que ela é totalmente legalizada, e tem uma outra trufa, se não me engano, que é uma parada alucinógena, que também é legalizada. Cogumelo eles proibiram de um tempo para cá, acho que 2012. Teve um cara que usou, um turista que veio, acho que usou, pulou no canal e morreu. Aí eles acharam melhor legalizar, Era proibir. legalizar até cogumelo, mano. Era legalizada. Aí Droga depois, agora, sintética também, alguma? não, a sintética, eles chamam isso aqui de hard drugs. Elas não são legalizadas. Então, por exemplo, eles fazem isso, mas o que eu vejo, você falar que a população aqui ela é livre, você tem opção de marca, você tem opção para fazer isso tudo. Só que o Estado, ele é muito presente, entendeu? O Estado, ele tá sempre controlando as coisas. Por exemplo, todo ano você tem ajuste na tabela de imposto. Todo ano você vai pagar um pouco mais, um pouco menos. Eles estão sempre mexendo nas coisas. E o imposto que você paga aqui é altíssimo. O pessoal mesmo, os holandeses, eles ficam bravos. Aí você pensa, tá, beleza, o imposto é caro, mas o dinheiro ele é revertido, né? Então você tem, por exemplo, as estradas aqui não tem um buraco, elas são perfeitas, assim. Você pôr, medir lá o quanto que ela tá reta, esse tipo de coisa, tá perfeita a estrada. Então veio Mas resultado. você vê o resultado. Só que o Estado ele está sempre muito presente. Ele está controlando várias partes da vida das pessoas, entendeu? E aí eu não vejo isso aqui como uma coisa ruim. E os holandeses também não vê. Eles enxergam isso. O que eu vejo que é o segredo aqui, eles conseguiram um balanço importante entre quanto o Estado influencia e o tanto de liberdade que você tem para tocar a sua vida e para fazer as suas coisas. Inclusive do ponto de vista de costumes. Mas não é um país assim que você tem 100% liberdade do ponto de vista até econômico, de maneira. O Estado está sempre presente, entendeu? Ele está sempre ali, com regulando vários aspectos. Entendi. Mas assim, essa questão que você falou, né? Você vê o resultado. Nós aqui no Brasil mesmo, aqui, ó, eu mesmo, eu viajo lá para Bahia, faço minha rota lá ainda. Tanto de imposto que a gente paga, véio, o mínimo que nós tinha que ter é, tipo assim, pelo menos atravessar o Brasil de fora a fora, com pista boa, uma saúde de qualidade, querendo ou não, hoje eu vejo o SUS de outra forma, vi o SUS totalmente diferente, eu achava que o SUS era uma porcaria, e hoje eu vejo com a Uhum. pandemia aí que realmente é uma estrutura muito boa, só que poderia ser melhor, né, pelo tanto de imposto que a gente paga, e a gente não vê, aqui no Brasil a gente não vê, assim, retorno nessa questão, é só aumentando e aumento de imposto e aumento de burocracias a mais,
E essa questão de a gente não ver esse retorno é onde que o pessoal fica de saco cheio, mano. Aqui no Brasil mesmo, agora chegou um ponto, assim, todo mundo desanimado com política. Eu acredito que não tem jeito mais no Brasil, velho. Eu acho que não tem. Eu decepcionei demais com o Bolsonaro. Você lembra os debates nossos? Eu E, decepcionei demais. Tipo assim, mano, eu não arrependi, mas eu de ter votado porque o PT era foda, mas eu me decepcionei, mano. E eu não acredito mais em nenhum, velho. E não assim, é. eu vejo meu pensamento como de uma grande parte da população, sabe? De não ter esperança mais. Chegou no ponto assim, fala, velho, não tem esperança mais. Foda-se, entendeu? Uhum. E não tem, né? Tipo assim pessoas novas que vão chegar lá. Eu acredito que falam, não, eu tenho um pensamento bom, mas quando eu chego lá, sempre, sei lá, não sei o que acontece naquela porra lá. Os caras viram a cabeça, poder, dinheiro. Assim, eu vejo que o Brasil, obviamente, assim, eu tô falando da Holanda, mas não adianta, assim, a gente, é claro, a gente, é bom a gente, eu principalmente, ter uma noção, assim, de outro país, de como funciona, né? Mas a gente sabe que o Brasil, ele é muito maior, é muito mais gente, é muito mais complexo e tudo, né? Mas, assim, o Brasil, eu vejo que tem alguns problemas, assim, que são muito emblemáticos, né? O primeiro é a forma como a gente paga imposto no Brasil, né? Você tem, por exemplo, o que eu estou comentando aqui com você, aqui você tem um imposto muito focado na questão da renda. Se a pessoa ganha mais, ela vai pagar mais imposto. Se a pessoa tem 3 imóveis, você vai pagar mais imposto. Pra você ter uma ideia, coisa simples. Aqui, por exemplo, Uhum. se você comprar um carro, tem carro que você compra que às vezes ele não é baseado muito assim, não é carro híbrido, às vezes tem carro aqui que é elétrico, a gás e híbrido. Mas, por exemplo, se você pega um carro que é a diesel, aqui eles estão tentando banir diesel, você pode pegar às vezes um carro aí, você vai pagar 10, 15 mil euros. Só que o imposto que você paga em cima desse carro é na faixa de 1.500, 2.000 euros todo ano. Ou seja, você paga mais imposto em determinados veículos que eles estão querendo tirar ali de circulação. Hoje eles estão querendo promover muito mais carro híbrido. E você também vai pagar mais imposto se o veículo for mais caro. Então, Entendi. você tem uma estratégia mais inteligente para cobrar imposto, ou seja, os ricos pagam mais, enquanto quem ganha menos vai pagar menos, de uma maneira geral. No Brasil, você tem um imposto que é muito baseado no ICMS, na circulação de mercadorias, nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, se você tem por exemplo, hoje no Brasil, se o cara é empresário, ganhou lá uma fortuna, pegou os dividendos, não tem tributação sobre isso, por exemplo, né? Você tem um cara que você pode ter uma casa, você vai pagar lá o valor do IPTU, mas você poderia pagar muito mais considerando o poder de renda que uma pessoa tem para comprar um imóvel muito caro, entendeu? E no Brasil você não tem essa questão do imposto, ela poderia ser muito mais inteligente. E aqui eles têm controle total disso, total. Em todos os setores da sociedade eles mexem um pouquinho, sempre pensando. Se eles quiserem aumentar a tributação, eles aumentam um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Né? E no Brasil você tem um caos do ponto de vista de imposto e de recebimento. E por outro lado, você tem um Estado muito inchado, né? Do ponto de vista de burocracia mesmo, um órgão com muita gente, muito ineficiente. Né? Então, essas duas combinações gera o que você está comentando. Né? Você não consegue ver retorno numa estrada, né? Que deveria estar funcionando e você tem que pagar pedágio porque passa para a iniciativa privada cuidar daquilo e você paga o imposto 2 vezes. Não, e a importância também, assim, dos governantes importar para a sociedade em geral. Em uns meses, agora, esses dias, o pessoal aprovou uma lei aí, contratando mais, não sei quantos cargos comissionados, criando cargos novos de subsecretário, salário de 8 pau por mês, aí. Tipo assim, mano, no meio da pandemia, tá tendo dinheiro pra nada, comércio fechado. Os caras vai e volta para um trem desse, mano. Tipo assim, é um trem que desanima, né? Dá uma desanimada. E assim, igual você estava falando, questão de impostos. Eu estava trocando ideia com um menino esse dia para trás aqui, o que ele paga do documento da moto dele, que é uma Bis, ele paga mais caro que eu pago o meu caminhão, mano, tá ligado? Eu É pago, esse tipo de coisa que eu tô falando. eu pago o meu caminhão, tipo, 300 conto, mais ou menos, sei lá, o caminhão já é ano mais antigo, ele paga 800, 900 reais na Bis, mano. Tipo assim, meu cabelo é bem mais caro, bem mais pesado, diesel, né? Gera mais fumaça, todas essas coisas.
E a benzinha ali, mano, 40 km por litro, paga 900 pau, tá louco? Olha, é loucura, mano, isso é loucura. E É. assim, essa experiência sua aí na Holanda, principalmente com essa questão da legalização da maconha, você acha que daria certo aqui no Brasil? Cara, é complicado, assim. Esse é um Você tema que. acha que o povo vai ficar muito louco aqui? Não, o que eu vejo é assim. Até essa legalização aqui, o governo fez de uma forma que não é assim 100% legalizado. O que eu quero dizer é assim, você tem aqui os coffee shops que vendem, por exemplo, né? E na verdade você só vende no coffee shop. E aí você tem um limite que cada coffee shop pode comprar. Então, ele compra, você não tem, digamos, É livre tipo oferta um, desse negócio do mercado. é tipo uma lanchonete? Como é que é esse coffee shop? Cara, tipo, é um lugar que vende maconha. Ah, só vende maconha, no cara. Vende maconha. Ah, Vende maconha, vende ah, que você falou coffee vitamina. shop aí, eu falei, deve vender um cafezinho, dá um Não, cafezinho aí o sem coffee shop. açúcar e... E aí vende lá as modalidades, vende uns jabolados e é isso. Mas o É, que assim, e aí você, por exemplo, um cara não pode chegar lá e comprar, sei lá, uma grande quantidade, entendeu? Então, de certa forma, é bem regulado isso. E hoje, por exemplo, já está tendo uma discussão deles tentarem proibir isso para turista, para deixar só para os moradores locais, porque está tendo muito turismo, tudo. Essa conversa ela existe já há um tempo aqui, pelo que eu conversei é. com o pessoal. Mas assim, não é um processo simples, entendeu? Não é um processo de você chegar e falar, vamos liberar e você tem que criar, de certa forma, uma regulação. Na verdade, você vai. Hoje o mercado é totalmente legal no Brasil, né? Se Isso. você for liberar isso, você tem que ter um nível de regulação. E não é fácil você encontrar esse nível de regulação. É isso que eu estou querendo colocar. Então, porque, tipo assim, hoje a droga no Brasil aqui, se eu não me engano, acho que 80% da droga que tá aqui no Brasil vem do Paraguai. E é muita grana, velho. Muita grana. Eu já vejo, tipo assim, por um lado, se tivesse aqui regularizado no Brasil, o que poderia estar arrecadando em cima disso, e, tipo assim, querendo ou não, ainda vai ter os traficantes. Vai ter os traficantes. Só que, tipo assim, você tem 10 pessoas que compram ali numa boca, por exemplo. 3 4 Playboy não vai, velho, demais. Ele vai nessa coffee shop comprar, entendeu? Já vai tirar um pouco. E quando começar, tipo assim, igual tem todo ano falar, é guerra do tráfico. O tráfico ganha todo ano. E querendo ou não, vai dar uma desestabilizada também. Vai dar uma ajudada. Só que, igual você falou por outro lado, o Brasil é um país muito grande. Véio. Talvez, tipo assim, legalizar aqui no Goiás talvez daria certo, mas talvez lá no Nordeste lá não daria. E é uma das estruturas de modelo de governo que eu não compreendo que no Brasil também não gosto, que é como federativo. Eu preferia que fosse mais igual nos Estados Unidos, cada estado toma conta dessas públicas. E assim, Uhum. eu vejo por esse lado que a legalização da maconha hoje talvez seria favorável para o Brasil, em questão de arrecadação, questão de retirada tentar retirar dos traficantes o poder dessa droga. E sei lá, mano, eu acho que o álcool é muito mais perigoso que a maconha. É isso, eu não fumo maconha, tipo assim, Uhum. nunca fumei maconha, mas eu acredito que o álcool é bem mais danoso, mais perigoso, causa bem mais transtorno do que a maconha. Eu tomo um litro de vodka ali, vou ficar louco, vou pegar meu carro, vou sair louco, vou atropelar meio mundo de gente. Agora, se eu fumar um quilo de maconha aqui, eu nunca fumei não, mas eu acredito que vou deitar aqui, vou dormir. Entendeu? Vai fazer menos risco para a sociedade. Muito mais, muito menos risco. E assim, e aqui está tão atrasado que não chegou nem ao debate. Eu acredito que Uhum. pelo menos teria que chegar ao debate, entendeu? Ter Sim, sim. deputado, pessoal, para chegar, sentar e falar, não, vamos conversar, vamos ver o que nós faz. Mas não, se eu estou falando aqui agora que eu sou até a favor, eles vão taxar já de canhota. E você me conhece Uhum. muito bem, você sabe que de canhota não tem porra nenhuma. Mas assim, mano, vamos debater, vamos conversar, vamos ver, vai que dá certo, vai que diminui o tráfego, vai que aumenta mais a É, arrecadação. é porque assim, quando você. O debate ele tem que existir, porque hoje o problema ele existe, a demanda ela existe, as pessoas, o mercado está aí, O povo não vai né? parar de fumar, né, velho? Então, e aí o que acontece? Você tem que ter o debate, se você tem algum nível de legalização, você transforma isso aí, você consegue ter estatística, você transforma
esse problema, às vezes, você consegue manejar ele de uma maneira de saúde pública, por exemplo, né? Que é o que aconteceu nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Porque o problema de droga lá, mesmo hoje, você tem algumas drogas que são legalizadas, né? No caso, a maconha e tudo, acho que lá é só a maconha. Mas, por exemplo, eles têm muito problema com usuário, por exemplo, de heroína lá em São Francisco. E aí o que acontece? O Estado ele tem que começar a tomar alguma medida. E eu me lembro que eu visitei São Francisco algumas vezes, eu me lembro do pessoal comentar que você tinha centros que o governo, a prefeitura dava seringa. Porque se o governo não fizesse uma iniciativa dessa, você ia ter compartilhamento de seringa e as pessoas iam... você ia ter um problema de saúde, as pessoas iam ficar mais doentes, ia transmitir mais doença. Então, aí pensa, porra, mas você está estimulando. Não, mas é porque alguma coisa tem que ser feita, entendeu? O problema está lá. Né? É igual a questão aqui talvez não vai ser a melhor medida, mas... Igual que o cigarro. O cigarro aqui, eles taxou o cigarro, paga imposto pra caralho. O povo parou de fumar? Não, o povo hoje fuma cigarro do Paraguai, véio. 70% do cigarro do Paraguai. Entendeu? E igual bebida. Bebida nos Estados Unidos teve uma época lá que eles tentou pôr lei seca lá. Parou de beber? Não, formou quando o cara, o Capone, né? Não para. O povo não vai parar de fumar. Então, e tipo assim, igual eles falam, questão de... eu vi uma lei que o Romário estava querendo passar esses dias lá, querendo taxar mais as bebidas com mais açúcar. Por exemplo, no caso, depois chegou um ponto, não, vamos taxar mais só as grandes, que é igual o caso Coca-Cola. O povo vai parar de beber refrigerante por causa disso? Não, o povo vai beber Jaó. O povo vai beber só Jaó. Aí vai separar, o rico bebe Coca e o pobre bebe Jaó. Não vai ter diferença, entendeu? E questão, tipo assim, vamos taxar mais? Vamos pôr mais caro? Que o povo vai parar de usar. Não, o povo vai usar um ilegal. Vai usar ilegal. Eu até estava vendo, tinha uma discussão que eu estava vendo em algum dos jornais, eles estavam comentando que tem alguns países que estavam cogitando essa questão da legalização como uma saída para a pandemia, porque é uma espécie de você regularizar um mercado que está aí, né? E aí você ter imposto entrando e como você teve uma baixa econômica global, né? Você promover a legalização de algumas dessas drogas poderia dar um certo fôlego ali para a questão de arrecadação. Né? Então, assim, no Brasil não tem muito essa conversa, mas eu não me lembro exatamente onde. Mas o debate ele tem que existir, assim, é o que a gente está comentando. Tem, não. E questão assim, você vai ser diagnosticado com algum tipo de ansiedade, alguma depressão, você vai ter que começar a tomar um remédio tarja preta, por exemplo. Mano, tá louco, eu prefiro fumar maconha, na verdade. Se eu tomar aquele trem, aquilo lá é um veneno, aquilo lá mata. E aqui no Brasil, o que tem hoje de depressão, de ansiedade, de pessoas que estão cada dia mais sendo dependentes desses medicamentos controlados. E o debate desses usos de drogas não tão pesados, né? As drogas sintéticas já não sou a favor, não. Mas dessa questão da maconha, até para usos medicinais também, eu acho que teria que ter essa discussão já há bastante tempo. Eu estava vendo esse tipo atrás, não sei se você viu, um dos caras que é defensor dessa classe, até tem um projeto grande lá nos Estados Unidos, é o Bob Burnquist. Ele tem uma empresa lá de maconha de uso medicinal, e ele hoje é uma das pessoas aqui no Brasil que está lutando. Entendeu? Mas, assim, questão de política mesmo, não vejo. Eu vejo só algum pessoal da esquerda, só que quando vai atrás, vai correr, eu vejo que eles vão militar demais, acaba que dá uma atrapalhada, entendeu? E acaba prejudicando o debate. Acaba prejudicando. Eu acho que a gente tem que pegar exemplos, igual na Holanda, ver como que era antes de legalizar e depois que legalizou, o que aconteceu, se diminuiu o tráfico, ver se realmente deu efeito. Você conseguiu ver alguma coisa assim, desde quando não era legalizado? Cara, eu sinceramente, eu não sei quando é que aconteceu, assim. Aqui, pelo que eu vejo, já tem bastante tempo, assim. Mas, por exemplo, esse exemplo que eu comentei dos cogumelos é um exemplo de como o governo lida com o problema. Ele monitora tudo e discute tudo e constantemente. Então, se não me engano, era 2012. Era legalizado, você conseguia comprar, e aí eles simplesmente proibiram, depois desse incidente. E aí houve a discussão, falou, não, esse negócio a gente vai encaixar como
o hard drugs, que eles falam aqui, né, que são as drogas pesadas. E a partir do momento que entra nessa categoria, a gente não aceita mais a legalização do ponto de vista de distribuição aqui no país. E eles estão sempre atentos quanto a isso, né? Agora, como era antes, eu não sei, né? Assim, esse é um outro ponto que, por isso que o debate tem que ser feito, porque assim, quando você pensa nessa legalização, já existe uma certa estrutura de distribuição, já existe uma certa estrutura de plantio desse negócio então você tem que fazer isso de uma maneira que você também não vai fazer simplesmente legalizar o comércio dos traficantes, né? de criminoso de uma maneira geral. Então isso tem que ser pensado também, né? Como que isso vai acontecer, né? Os Estados Unidos passou por esse processo, né? Tem alguns estados agora que já estão abrindo. A Califórnia recentemente passou, e aí tem lá, por exemplo, tem a questão do cultivo, virou um mercado grande, assim. E aí isso avança também do ponto de vista das pesquisas, né? Que você poder comprar e testar e avaliar e descobrir outros medicamentos, outras terapias envolvendo isso. Para você seria bom hein, que no Brasil se liberassem, começassem, em vez de você fazer as análises de pastagem, você ir fazer as plantações de maconha, que eu tem que formar um sistema diferenciado aqui, seu Identificação automática. dedicação ao tomate. Só que para me ver, eu tenho que degustar, para me ver se é bom ou não. Ô, Leandro, mas e outra questão polêmica, não sei se aí na Holanda é liberado ou não, é a questão do porte de arma. Aí na Holanda é liberado essa questão de o porte e a posse? Cara, aqui eu não faço ideia. Eu acho que não, assim, eu nunca ouvi sobre isso. Eu tô chutando, assim, realmente não sei. O que eu sei que é liberado aqui é o aborto. Até 30, até quantas semanas? 22 semanas é liberado. Caralho. E aí, assim, é uma opção, sabe? Você não precisa nem justificar, assim. Você fala, não, eu quero fazer. Você faz com os procedimentos médicos normais, com acompanhamento, com acompanhado e tudo. Paga pelo. Aqui, na verdade, não tem plano de saúde. Aqui tem seguro-saúde. É obrigado a ter. É uma espécie de. O governo obriga você a ter isso, ele regula o mercado e tudo. Mas você consegue pelo próprio seguro-saúde. Então, mas e esse seguro de saúde, ele já vem descontado em folha, no caso, vocês aí. E Não, aqui você tem opções, né? Você tem vários. Você é obrigado a ter. O que eu quero dizer, o Estado ele obriga com que todas as pessoas que vivem aqui tem que ter, senão paga multa e tudo. E quem não tem condição, como é que faz? É o Estado banca? Oi? E quem não tem condição, aí será que o Estado banca, no caso? Ele ajuda. Tem os incentivos. Por exemplo, aqui tem tipo o tipo Bolsa Família lá, não é bem Bolsa Família, brincadeira, mas tipo, quando você tem um filho, você ganha um auxílio do Estado simplesmente porque você teve um filho. E aí, se você tiver. E aí, a partir do momento que você tiver, por exemplo, 2 ou 3 ou mais filhos, esse auxílio ele vai diminuindo, porque senão o cara faz 10 filhos e fica. Fica só por Mas conta. é pensado dessa forma, assim, as coisas aqui. Então, essa questão das armas mesmo ainda é nenhum debate também. Tanto que, tipo assim, você não Não, viu, não ouviu falar? nunca nem ouvi falar assim. De arma, eu não sei nem te dizer. Pode ser que seja, eu não saiba. Aqui no Brasil, que é uma tara para ter arma, meu amigo. É todo mundo querendo ter logo um rifle em casa. Mas, assim, por um lado a gente vê, porque 80 mil homicídios por ano, né? Acaba que você quer ter uma arma mesmo. Você mesmo já foi assaltado, não sei se você estava junto comigo aquele dia, né? Estava vindo para uma trença, o cara veio querendo assaltar a gente. E sim, sempre tem, né? É onde que vem o debate de ter armas aqui no Brasil, que eu já penso já com mais cautela nesse caso. Eu já fui muito a favor da liberação da posse de arma aqui no Brasil. Hoje eu já vejo que não tem, tipo assim, não é nem momento de estar pensando, discutindo isso, né, pelas situações nossas, e por questões culturais mesmo. Onde você vê um país que tem que colocar muro no cemitério, para o povo não roubar a cova, o defunto, como é que você libera arma para os caras desses, velho? Entendeu? É um trem, assim, pesado, sei lá. Por outro lado, eu já vejo e penso assim,
se dá uma louca nesse presidente aí, mano. Quer vir, tá com uma ditadura aí. Como é que faz? Todo mundo desarmado. Então, nós estamos, sei lá, o mato se encaixou também. Por um lado, tem um lado positivo, por outro lado, a população em geral que eu acho que não teria estrutura, né? Nem capacidade psíquica, de treinamento para estar tendo arma, né? Em casa. É complicado, assim. A última viagem, uma das últimas viagens que eu fiz para os Estados Unidos, eu fui em um estado que era liberado, no Tennessee. E aí eu me lembro que eu falei, vou lá dar uma olhada nesse negócio lá, né? Aí cheguei lá, tinha um clube de tiro. E aí eu fui perguntar, né, como que era. Falei, aí o cara viu que a gente era imigrante, mas não deixou, assim, falou, não, imigrante não, né, estrangeiro, né, Uhum. com passaporte, ele falou, não, você tem que ter a documentação e tudo, mas, mas ele tava mostrando, lá tem um panfleto, que você chega assim, se você quiser chamar os seus amigos para ir pro clube de tiro, aí tem uma área de churrasco lá, que você pode dar tiro e comer carne, se quiser. Faz churrasco e mete bala. Você fala, faz uma festinha, eu lembro dele mostrando lá, que você É. bota lá, tipo, a área de lazer. E aí lá, eu lembro que quando eu entrei na loja assim, era armamento pesado, sabe? Tipo, metralhadora e tudo, né? E é complicado, assim, porque mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem casos quando repercute, né? O cara que pega uma arma dessa vai lá e mata 20, 30 pessoas, away, né? O cara com problema, às vezes. Uhum. Eu acho que, assim, isso é uma questão mais... Eu vejo esse problema de porte de arma mais como uma questão cultural, né? Algumas culturas, o americano, de maneira geral, em partes dos Estados Unidos, um pouco aqui na Europa, eles têm essa cultura muito de querer se defender e dessa questão de proteção e tudo. Eu, sinceramente, eu não enxergo isso no brasileiro, entendeu? O brasileiro, a gente não tem histórico de guerra, entendeu? É. A gente não, se você for pegar os nossos vizinhos aí, o próprio Paraguai, tem muito mais histórico de guerra, é um povo muito mais, assim, guerreiro, do ponto de vista de batalha mesmo, do que o brasileiro. O brasileiro, a gente não teve esse... O país, ele não foi formado assim, pra você ver. O Brasil mesmo não teve processo de guerra de independência, nem nada disso, né? Então, eu acho que culturalmente não tem esse apelo, entendeu? E aí, caso isso aconteça, eu não vejo acontecendo, né? Médio e longo prazo eu não vejo, mas caso aconteça, tem que verificar se de fato é uma pressão da população, um anseio da população mesmo, ou se há algum interesse para privilegiar alguma empresa ou algum setor específico, né? Entendi. Mas eu penso muito assim, aonde hoje é legalizado é porque você tem uma espécie, um apelo cultural. As pessoas, elas sentem essa necessidade por uma questão histórica que foi construída, assim. O Leandro, e agora é o seguinte, você está aí na Holanda aí, vai ser pai agora, né? Sim. E como é que vai ser, mano? O menino nasceu, você tá trabalhando aí, você volta pro Brasil, tem coragem de voltar pro Brasil com seu menino? Ou você vai ficar quietinho aí? Como é que vai ser as coisas? Cara, eu vim para cá com um contrato de 3 anos, né? Então, eu ainda tenho tempo para ficar aqui e depois ver o que acontece, né? Posso conseguir a renovação, posso conseguir outra coisa, enfim. É meio incerto isso, mas a gente por aqui tá... A gente está gostando, assim, apesar da pandemia, a gente veio com a pandemia e tudo, né? A Europa, de uma maneira geral, ela é muito interessante, tem muita coisa para conhecer. A gente não conseguiu fazer isso por conta da pandemia, mas o que eu vejo que é diferencial, assim, aqui, é que basicamente você tem, acho que são 3 pontos, né? O primeiro é a questão dessa questão de violência, que a gente estava comentando agora. Aqui, por exemplo, totalmente controlado, assim. A gente mora... Você não tem histórico de, de, de violência como você tem no Brasil. Você pode andar tranquilo na rua, os espaços públicos, as pessoas estão tranquilas. Então, isso por si só é uma coisa muito boa, assim. Você pode É sentar na claro que se porta da você sua for... casa e ficar de boa. Sim, de uma maneira geral no país. É claro que se você for para os grandes centros, né, por exemplo, na Europa, de uma maneira geral, Paris está ficando mais violento, alguns locais de Amsterdã você pode ter, às vezes, algum problema, mas é totalmente diferente do Brasil, entendeu? Então, você não tem que ter essa preocupação
constante de ser assaltado, alguém vir e estuprar e fazer. Não tem isso aqui. Está realmente controlado, né? A outra é que aqui o Estado banca a educação, ela é pública. Então, você tem toda a escola de ensino primário, médio, tudo, até as universidades, você tem uma educação de altíssima qualidade, né? Então, por exemplo, aqui na Holanda, eles falam, a língua oficial deles aqui mesmo é o holandês, né? Mas todo mundo fala inglês, assim, praticamente todo mundo. Motorista do ônibus, quem te atende nos estabelecimentos. Então, e eles aprendem na escola, assim, a qualidade, e eles já aprendem isso desde mais novo. Então, assim, isso faz a gente pensar, né, um pouco, quando a gente tem... Vai ter se eu puder ter a oportunidade de manter meu filho aqui, mas ainda está muito cedo, assim. Esses são os benefícios que eu vejo, né, agora. Assim. Então, segurança, educação e qual a outra que você acha? Cara, a outra Saúde, no caso? Mas a saúde, no caso, é paga, né, também, né? não, assim, a saúde é porque aqui é mais essa questão da saúde de uma maneira geral e a qualidade de vida que você tem, mas do ponto de vista de benefício mesmo é a saúde, porque aqui como que funciona? Aqui é como se fosse um plano privado que você paga, só que ele é regulado pelo Estado. Então você pode usar ele onde você estiver. Então não é assim, você não tem um SUS, mas é uma espécie de é um misto entre o SUS e o plano privado que você tem no Brasil. Então, por exemplo, eu pago aqui no meu plano de saúde, eu pago 100 euros. Né? E eu posso usar o meu plano de saúde para qualquer procedimento. Só que se eu usar ele ao longo de um ano, se eu usar até mais que 275 de procedimento que eu for fazer, eu não pago isso. Então, vamos supor, se eu por acaso tiver um acidente muito sério, acontecer uma coisa muito séria, o máximo que eu vou pagar naquele ano é 275 euros. Então, eu pago a minha mensalidade e eu tenho um teto de tanto que eu vou pagar de contribuição, se eu tivesse que contribuir para algum procedimento, independente do que aconteça. E aí, a saúde, assim, eu não vou dizer que ela não é pública, porque você tem hospitais que parecem, assim, shopping, sabe? Mas ela é um sistema meio que misto, pelo que eu entendi aqui. Eu não tenho muita certeza disso ainda, mas pelo que eu entendi é um esquema misto. Você paga, você tem um Estado regulando isso e você vai usufruir dos benefícios de saúde aqui, onde você estiver, na Holanda. Cara, você deu sim, por um lado foi bom e por outro lado você deu um puta azar, hein? Você chegou na Europa na época do lockdown. Tipo assim, louco, querendo passear, ver os lugares, conhecer e tá... Tipo assim, você fica lacrado o dia todo dentro da sua casa, dá pra dar uns passeinhos aí perto, como é que tá? Não, cara, assim, o que eu fiz, eu tô fazendo um pouco de home office, mas eu tô indo pro escritório, tem pouca gente lá, uma vez ou duas na semana, e aí, assim, aqui mesmo na cidade a gente só caminha, né? Dá uma volta, faz uma caminhada ao redor aqui dos locais, mas visitar lugar turístico mesmo assim a gente não foi, porque até estava aberto quando a gente chegou, mas aí o governo foi fechando as medidas, aí foi fechando aos poucos. Eu lembro que o museu estava aberto, algumas cidades estavam abertas. Eu vi, parece que a cidade que você tá aí, a galera gosta de andar de bike, né? Uns monarcão diferentes aí. Aqui é bem diferente as bicicletas. Porque é mais para... Aqui é muito plano, né? Então não é aquelas mountain bike que a gente está acostumado no Brasil. Umas bicicletas que você senta assim com um guidãozão. E tem um, né, compartimento de carga atrás. Mas da Holanda, em geral, o pessoal anda de bike bastante. Assim. Você tem ciclovia que liga uma cidade na outra e tudo. É outro mundo, né, mano? Totalmente diferente. Mas aqui Eu aqui tá... tô só com a bike aqui. E é perto do seu serviço aí, no caso, quando você precisa ir? Dá uns 10 minutos no máximo. Você dá uma Mas dá pra você afinada, andar filho. tudo aqui. Tem gente que vai pra uma cidade pra outra de bike, assim, tranquilo, normal, sabe? Por isso você deu uma afinada, aí você tá mais fino, tá com os ombros mais curtinhos. Você Eu tô. tava com a pançona, com a papadona. Ô, agora uma coisa que você tem que fazer aí é um implante, hein? Começa a fazer um implantinho de cabelo. Aí deve ser mais barato aí. Talvez. Onde é que é barato? Acho que é da Turquia, né? Turquia. Ô, Leandro, então, ficamos por aqui.
Eu agradeço demais aí pelo bate-papo, essa aula que você deu para nós hoje aí, mano. Respeito dessa área. Vamos marcar outro dia, mas trocar mais ideia. E assim, agradeço demais. Tudo de bom para vocês, sua família, sua esposa. É menino ou menino? Não sabe ainda? É menino. Menino, ó. E o nome já tem? Menino. Eu coloquei o nome de Noah. A gente decidiu por Noah. Noah. Esse nome Tentamos é. achar um nome que desse para os dois países. Esse nome de DJ, hein? É verdade, hein? Nome de DJ. Parecendo a Loki. Boa. Dá massa. Pô, eu agradeço demais aí a presença sua e pelo seu tempo aí. Sei que você vai correr demais. E assim, não é todo dia que a gente bate um papo com um cara que é doutor, né, velho? Tem uma coisa também que eu queria perguntar pra você, bicho. Se eu for doutor um dia e chegar pra chamar de doutor, eu falar, não, pra chamar de doutor não. Você tem doutorado? Não, então você não tem uma pilha com isso, não. Eu teria, velho. Pra caralho, velho. Nunca. Você tem que ter doutorado. Ou ser aqui, ó, estudante de direito, né? E nós também nós é doutor, né? Tem essa lenda, não tem? Que Lenda eu acho não, que lei. Foi Dom Dom Pedro Pedro que I. concedeu. Foi, Dom Pedro I falou que né? Ninguém revogou, então nós é doutor. Eu e você somos doutores, então quem não tem doutorado e quem não é bacharel em direito, então respeita nós. Tá certo. Tem que respeitar nossa história. Ô, Léo, obrigadão, tudo de bom pra você aí, mano. Oh, valeu, velho. Foi muito bom conversar com você, velho. Fazer uma cara que a gente conversava. Pois é, muito tempo mesmo. E assim, correria, né, velho? Cada um para um lado, que eu trem. Mas assim, esperar passar essa pandemia, velho, entrar um dinheiro no caixa aí, qualquer dia desse eu apareço por aí pra me ver essa Tem que parada colar dessa. aqui, velho. Vai ser muito bem-vindo, você e sua família toda, velho. Ver assim, como é que é coffee shop aí, coffee shop. O nome é esquisito, velho. Vai ver. Ô, mas valeu demais, brigadão. Tudo de bom pra você Valeu, aí. velho. É nóis. Valeu, abração.